Imagine um mundo onde um antigo pergaminho, enterrado sob as areias do tempo, emerge repentinamente para revelar segredos tão poderosos que poderiam remodelar nossa compreensão da fé. Este manuscrito misterioso reflete as profecias arrepiantes do livro do Apocalipse. O que ele poderia significar para nós hoje? A resposta é surpreendente. Ele oferece um vislumbre de uma batalha cósmica entre a luz e as trevas que se desenrola bem em nosso meio. À medida que mergulhamos em suas revelações, encorajamos você a se inscrever e participar da conversa abaixo. De onde você e quais milagres Jesus realizou em sua vida? Lembre-se, Jesus está conosco, guiando-nos por esses mistérios. Que Jesus o abençoe. Nas sombras do deserto da Judéia, uma história de profundo mistério começou a se desenrolar. Uma caverna antiga, há muito esquecida pela passagem do tempo, testemunhou uma descoberta que conectaria o passado com o presente. Um pergaminho, surpreendentemente preservado contra os estragos da história. À medida que os rumores dessa descoberta chegavam aos ouvidos do mundo arqueológico, a excitação inicial foi temperada pelo ceticismo. Muitos descartaram o pergaminho como nada mais do que um fragmento histórico, um pedaço de pergaminho com pouca contribuição para a nossa compreensão dos tempos antigos. No entanto, a verdade era muito mais enigmática do que qualquer um poderia imaginar. O pergaminho estava selado, assim como as revelações descritas no livro de Daniel e nas profecias de Isaías, preditas há séculos, mas ocultas dos olhos humanos até o tempo determinado. Sua natureza enigmática cativou os poucos estudiosos que ousaram sondar seus segredos, cada um ansioso para decodificar a linguagem congelada no tempo. Mas, à medida que decifravam meticulosamente seu conteúdo, uma misteriosa correlação com o livro do Apocalipse começou a emergir, abalando os alicerces até mesmo dos céticos mais empedernidos. Poderia esta ser uma das mensagens seladas que profetas como Daniel e Isaías previram? Uma mensagem divina preservada pelos corredores da história, aguardando o momento certo para compartilhar seus segredos com a humanidade. À medida que os estudiosos se aprofundavam, os textos que desenterraram dentro do pergaminho refletiam o tom divino e o teor das revelações apocalípticas que encontramos nas Escrituras, atraindo-os particularmente para versículos proféticos como Isaías 29, 11-12 e Daniel 12:4. Essas passagens, há muito estudadas e meditadas por suas referências ao conhecimento divino selado, agora assumiam um significado ainda mais profundo. Isaías fala de um livro selado para os eruditos e para aqueles que fingem conhecimento, inacessível, sem a revelação divina. Paralelamente, a visão de Daniel termina com uma ordem para selar o livro até o tempo do fim, quando o conhecimento aumentará. Esses versículos ecoaram alto nas câmaras empoeiradas, onde os pergaminhos foram desenrolados, como se o próprio tempo estivesse descascando camadas de silêncio e obscuridade. O ar em torno dessa descoberta estava carregado com o reconhecimento tácito de que aqueles não eram meramente textos da antiguidade. Eram mensagens vibrantes, perpetuamente relevantes, adaptando-se ao contexto de sua revelação. Para os fiéis, o surgimento de tal pergaminho não foi apenas um evento acadêmico ou arqueológico. Foi um momento de intersecção entre o humano e o divino. Aqueles ousados o suficiente para penetrar em seu significado sentiram-se como se estivessem desempenhando um papel em um drama celestial que havia sido encenado pela primeira vez nos recessos da eternidade. Um drama envolvendo anjos, escribas divinos e os misteriosos agentes de mensagens dentro do grande desígnio de Deus. Será que este pergaminho foi intencionalmente preservado através dos tempos para fazer sua entrada em um mundo à beira da revelação? Seria um sussurro celestial transmitido através do tempo, aguardando o alinhamento correto dos eventos quando seria mais impactante. A possibilidade pairava no ar como um eco de um passado distante, repleto de promessas de iluminação ou presságios de coisas ainda por vir. A economia divina de Deus é tecida com cuidado meticuloso, e esta descoberta parecia confirmar isso, como se a própria trama do pergaminho fosse parte de uma escrita meticulosamente escrita por uma mão divina. As discussões e debates entre estudiosos inevitavelmente levaram de volta ao livro do Apocalipse, cujas imagens enigmáticas e apocalípticas muitas vezes desafiam a interpretação direta.
Muitos argumentaram que o surgimento repentino do pergaminho foi um impulso divino, incitando estudiosos e crentes modernos a revisitar esses textos antigos com vigor renovado. As potenciais implicações do pergaminho sugeriam uma complexa tapeçaria de princípios e profecias divinos entrelaçados com a história humana. O que pareciam meras coincidências eram, talvez, correlações intencionais projetadas para atrair o observador atento a um estudo e compreensão mais profundos das mensagens atemporais de Deus. A intriga em torno do pergaminho era contagiante, despertando um interesse renovado em estudos teológicos e proféticos. Poderia realmente haver mensagens enterradas pelo tempo, seladas, com sua revelação pré-determinada e orquestrada pela vontade soberana de Deus? Para aqueles que ousaram indagar, isso era mais do que uma busca por conhecimento histórico. Era uma peregrinação espiritual, um teste de fé e discernimento. Nos momentos de silêncio compartilhados entre prateleiras empoeiradas e textos desbotados, estudiosos e buscadores consideraram seu próprio lugar dentro dessa narrativa divina. Eles não se posicionaram apenas como observadores, mas como participantes de uma grande revelação ainda em desenvolvimento. A descoberta do pergaminho oculto os lembrou, e deve nos lembrar a todos, que os mistérios de Deus são pacientes e precisos, revelando-se com grandeza e sutileza em uma linha do tempo criada, não por mãos humanas, mas por intenção divina. À medida que o pergaminho compartilhava suas mensagens novamente, tornou-se um testemunho da verdade duradoura encontrada nas próprias Escrituras, um lembrete de que o que parece oculto muitas vezes está à vista de todos aqueles com olhos para perceber e corações preparados para receber. À medida que a narrativa se desenrolava, os estudiosos se prepararam para mergulhar em uma análise comparativa com a Bíblia, buscando descobrir e compreender paralelos proféticos que pudessem ecoar o Apocalipse quase literalmente, estabelecendo ainda mais a autenticidade do pergaminho e seu sussurro divino ao longo dos tempos. Os eventos extraordinários registrados tanto no antigo pergaminho encontrado no deserto da Judéia quanto no livro do Apocalipse tornaram-se o foco de intensa investigação acadêmica. Especialistas que embarcaram em uma jornada de análise comparativa entre esses dois textos antigos descobriram semelhanças surpreendentes, com passagens do pergaminho ecoando aquelas do Apocalipse quase literalmente. Essa congruência é extraordinariamente intrigante, especialmente quando se aprofunda nos elementos proféticos relativos à besta, às trombetas e a outros símbolos apocalípticos que fascinam e intrigam crentes e acadêmicos há séculos. As primeiras pistas surgiram quando pesquisadores transcreveram meticulosamente a escrita antiga do pergaminho. Assim que os mistérios selados do pergaminho foram decifrados, tornou-se evidente que seu conteúdo era mais do que mera narrativa histórica. Passagens com semelhanças extraordinárias com as do Apocalipse saltaram da página. O relato do pergaminho retratava a visão de uma besta formidável emergindo do abismo, adornada com 10 coroas e nomes blasfemos, ecoando as imagens vívidas do Apocalipse. Essa criatura lendária, personificação do caos e do controle, é muito temida, representando uma força que poderia enganar e dominar as nações. Além disso, o pergaminho descrevia vividamente uma série de toques de trombeta, sacudindo os céus e a terra, de forma muito semelhante à imagem profética idêntica das trombetas do Apocalipse. Cada trombeta anunciava um período de devastação e mudança, uma série de calamidades que se abateriam sobre a terra à medida que o julgamento divino se aproximava. O reconhecimento desses paralelos imediatamente desafiou estudiosos, líderes religiosos e teólogos a reconsiderar as interpretações e implicações desses textos. Houve debates intensos sobre a origem e o propósito deste pergaminho. Poderia ser uma confirmação independente da profecia delineada nas escrituras canônicas? Ou poderia ser um relato autêntico da mesma fonte divina, embora descartado ou oculto do estudo religioso convencional? A possibilidade de uma profecia confirmada do Apocalipse ter existido fora do cânone bíblico cristão reabre inúmeras questões sobre a interpretação adequada da literatura apocalíptica. Os ensinamentos encapsulados em Apocalipse 10:04 e 1:19 fornecem princípios orientadores nessa busca acadêmica. Apocalipse 10:04 fala de uma voz do céu instruindo o apóstolo João
a não escrever o que os 7 trovões proferiram, sugerindo que algumas revelações foram seladas. Isso se assemelha à descoberta do antigo pergaminho. Poderia ser um dos trovões ocultos, preservado ao longo do tempo até o momento apropriado de ser revelado. Apocalipse 1:19, onde João é instruído a escrever o que viste, o que agora é e o que mais tarde acontecerá. Oferece outra âncora nessa exploração, reforçando a importância e a continuidade da profecia ao longo das gerações. Alguns argumentam que o antigo pergaminho foi deliberadamente retido à tona em um momento em que sua mensagem seria mais necessária, uma intervenção divina para reacender a fé ou alertar as massas. Enquanto a última geração luta com desafios globais sem precedentes, o estudo desses textos paralelos pode ser uma revelação personalizada, destinada a guiar, instruir ou alertar contra a complacência e a negligência espiritual. Apesar dos debates, um consenso está se formando. Seja sua origem um ditado divino direto ou um mito reinterpretado através de lentes culturais, a semelhança palpável deste pergaminho com a revelação bíblica é tão pronunciada que pressiona nossa compreensão das mensagens divinas de forma irrevogável. O suposto conhecimento profético contido nele se alinha assustadoramente com as ansiedades modernas, conflitos globais, turbulência ambiental e a constante ameaça de conflito multinacional. De fato, muitos veem isso como sinais que ecoam os arautos descritos nas trombetas e na ascensão da besta. Em busca da verdade e da compreensão espiritual, os estudiosos incentivam a leitura reflexiva, acompanhada de uma busca por sabedoria que vá além do texto superficial. À medida que nos aproximamos do potencial cumprimento dessas profecias para a geração final, os crentes são encorajados a mergulhar na oração, promovendo uma conexão e clareza mais profundas nestes tempos tumultuados. Esta jornada investigativa convida não apenas ao rigor acadêmico, mas também a um chamado à fé sincera. Sejam temerosos ou esperançosos, os marcos do Apocalipse e do pergaminho convidam os crentes a serem vigilantes e preparados para o que está por vir. Em meio ao denso simbolismo e às visões enigmáticas do Apocalipse, o pergaminho surge como um esclarecedor, lançando luz sobre uma linha do tempo de eventos que ecoa pelos corredores da narrativa divina, alinhando-se estranhamente com as advertências de Jesus em Mateus 24. A vasta gama de expressões globais, guerras, fomes, pragas e sinais nos céus, aparece sob os auspícios deste pergaminho. Encontramo-nos numa conjuntura em que relógios outrora vistos como mitos podem já estar em movimento, incitando-nos a despertar da complacência e a reexaminar o mundo através de uma lente profética. À medida que nos aprofundamos em Apocalipse 6:17, as imagens se desdobram como uma tapeçaria tecida a partir do tecido das convulsões finais da Terra. Aqui, o drama é vividamente descrito. O grande terremoto que faz o sol ficar negro como pano de saco e a lua como sangue. As estrelas caem, como se tivessem sido sacudidas do céu, pintando uma paisagem apocalíptica que fala muito sobre a convulsão, não apenas física, mas também espiritual. Tais sinais celestes, ecoando a descrição de Jesus, sugerem um universo se alinhando para algo monumental. Além disso, ouvimos nos rumores deste pergaminho uma narrativa que sugere que esses eventos, longe de serem distantes, podem já estar se aproximando de seu clímax. Considere como guerras e rumores de guerra dominam as manchetes, alimentando uma sensação de turbulência que reflete a luta pelo poder tão característica da quebra dos selos. Em Apocalipse, tal turbulência sugere não apenas conflitos internacionais, mas um declínio moral mais profundo, um mundo cansado da justiça apegado a uma falsa paz. Pragas também irromperam em nosso mundo moderno com visibilidade chocante, talvez lembrando o cavaleiro pálido em seu cavalo verde e doentio, cuja tarefa é a morte e a sepultura. Essas não são apenas enfermidades físicas, mas doenças espirituais que se manifestam na realidade material. À medida que as doenças assolam as nações, elas servem como símbolos de um mundo assolado pela decadência, refletindo a rebelião espiritual da humanidade e seu anseio por redenção. Apocalipse 13:16-17 muda o foco para a marca da besta, emblemática de lealdade e controle, coerções sutis que dominam a sociedade. Em nosso contexto atual, os paralelos são impressionantes.
Os avanços tecnológicos e a influência generalizada dos sistemas digitais refletem esse alerta sobre o controle sobre a compra e a venda, sobre até que ponto podemos abrir mão da autonomia em prol da conveniência e da segurança. Isso sugere uma linha do tempo já em movimento, uma indicação de que talvez o profético não seja estritamente futuro, mas uma revelação da verdadeira natureza do presente. Os alertas ressonantes nessa linha do tempo nos pedem para reconsiderar nossa percepção desses sinais, não como profecias abstratas programadas para um futuro distante, mas como partes integrantes da nossa realidade atual que exigem nossa atenção. Cada evento, predito com uma precisão assustadora, clama por compreensão. O pergaminho não é apenas uma representação dos eventos finais. É um chamado para discernir ativamente os tempos em que vivemos, desafiando o conforto da ignorância. Envolver-se com essa compreensão profética é reconhecer a urgência de se preparar espiritualmente. À medida que os eventos se desenrolam, eles exigem de nós uma resposta, não de medo, mas de prontidão. O texto profético entrelaçado ao pergaminho nos convida não apenas a observar, mas a nos envolver, a nos preparar e a realinhar as prioridades. Elas convidam ao escrutínio de nossas vidas e preparação espiritual, lembrando-nos da necessidade constante de estarmos vigilantes e em oração. Assim, à medida que a estrutura do Apocalipse se estabelece ao nosso redor, reforçada pelas declarações do pergaminho, nos encontramos lembrados do conselho de Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Mateus 24h42. Nessas palavras reside o desafio contra a complacência, incitando a vigilância, tanto na prontidão intelectual quanto espiritual. A linha do tempo que se desenrola não se torna uma fonte de pavor, mas um convite para testemunhar a mão soberana da providência, movendo-se firmemente em direção à restauração de todas as coisas. Observamos esses fenômenos em todo o mundo e devemos lidar com a possibilidade de que essa linha do tempo não seja apenas real, mas também esteja acontecendo ativamente. Ao examinarmos os sinais, do celestial ao social, do pessoal ao comunitário, cada evento estimula uma profunda introspecção. Isso não é apenas teoria ou exercício teológico, é um despertar para os desafios de nossos tempos. Não seriam esses sinais um apelo direto ao arrependimento e ao realinhamento? Além disso, em cada guerra, em cada surto de doença, nos deparamos com ecos da narrativa do Apocalipse, incitando-nos a questionar nossa posição espiritual. Estará o mundo realmente se alinhando a uma linha do tempo tão claramente retratada há milhares de anos? Esse alinhamento nos força a reconhecer nosso papel na epopeia divina, a necessidade de permanecermos firmes na fé, agirmos e ter esperança. Enquanto alguns veem esses avisos e eventos com ceticismo ou como relíquias de interpretações passadas, o observador astuto os vê como repletos de significado espiritual. Um convite para ver além da superfície, desafiar as percepções atuais e compreender as mensagens embutidas, cada uma com o objetivo de nos despertar para a ação. À medida que este capítulo do vídeo explora as complexidades codificadas reveladas no pergaminho, somos lembrados de nosso papel neste drama divino. As revelações do pergaminho, ao mesmo tempo cruas e sóbrias, exigem não apenas introspecção, mas transformação, exigindo não apenas consciência, mas também preparação. Esta linha do tempo bíblica molda nossa percepção do futuro, organizando as partes da realidade atual dentro de uma estrutura antiga, porém viva. Assim, este capítulo se torna uma ponte crucial, conectando a profecia histórica com nossa experiência moderna, conduzindo perfeitamente a uma exploração de como devemos responder a esses sinais. À medida que a narrativa se desenrola, cresce a expectativa sobre o que essas mensagens significam para o futuro pessoal e coletivo, impulsionando a próxima parte da história. O que essas revelações significam para nossa jornada espiritual, nossas escolhas e, por fim, nossos destinos eternos. Neste momento crucial de nossa narrativa, o conteúdo do pergaminho assume uma dimensão diferente. À medida que as profecias se desabrocham como as pétalas de uma flor cósmica, a mensagem se torna menos sobre o caos predito e mais sobre o convite pessoal à transformação que ela oferece a cada crente, como uma carta urgente do Todo-Poderoso abordando nossas necessidades mais profundas.
A precisão profética do pergaminho serve tanto como um aviso quanto como um chamado, ecoando um chamado divino para despertar do sono espiritual e prestar atenção ao próprio estado espiritual, particularmente no que diz respeito ao seu lugar no etéreo livro da vida. Apocalipse 22:10 instrui inequivocamente a não selar as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Há uma urgência convincente neste versículo, uma sensação de que a revelação completa dessas profecias visa despertar o coração para a ação. Assim como em Mateus 24:42, onde Cristo admoesta: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. A urgência é palpável. Exige um estado de alerta, uma vigilância semelhante à de uma sentinela que guarda os portões do significado eterno, observando, esperando e pronto. Neste turbilhão de discurso escatológico, as implicações são profundamente pessoais. As perguntas que inspiram transcendem a mera curiosidade sobre eventos cósmicos. Elas penetram no âmago da fé e da prontidão individuais. Você está inscrito no livro da vida ou as distrações do mundo temporal o embalaram na complacência? A mensagem do pergaminho ressoa como um trovão, buscando abalar até mesmo os alicerces que poderíamos ter confundido com estáveis, revelando a verdade por trás de nossas supostas certezas. Imagine por um momento estar na encruzilhada do destino, um lugar onde as linhas do tempo convergem e a eternidade sussurra seus segredos através do farfalhar de páginas antigas. Este é o convite que o pergaminho estende a você pessoalmente, um pergaminho imaculado que revela os segredos ocultos desde o início dos tempos. A decisão que ele acena não é de medo, mas de transformação. É um chamado para se alinhar com a verdade divina e examinar, com franqueza e humildade, o estado do próprio coração. Em um mundo atolado em distrações, onde o mundano grita mais alto que o eterno, esta mensagem é um chamado claro para se concentrar no que realmente sustenta. É aqui que a reflexão pessoal se torna primordial. É um momento para avaliar as práticas espirituais e a dedicação ao caminho da retidão. Sua vida está fundamentada na oração, imersa nas Escrituras e iluminada pelo amor e pela graça que Cristo personificou, ou as exigências do dia o desviam do caminho, afastando da voz do pastor, em direção ao passageiro e ao fútil? Esta não é apenas uma pergunta formulada para efeito dramático, mas um convite para mergulhar profundamente na própria paisagem espiritual e emergir renovado. Em meio a essa narrativa, a questão da salvação e da prontidão ecoa alto, incitando uma avaliação sincera do compromisso com a fé. Os portões proverbiais da salvação eterna e das consequências permanecem à mostra, amplos, mas exigentes, de introspecção. Eles nos lembram que o livro da vida registra mais do que meros nomes. Ele documenta vidas marcadas pela fé. Essa verdade é profunda, incrustando em nossos corações a realidade de que a vigilância na fé não é uma opção, mas uma necessidade. As reviravoltas inesperadas das provações da vida real refletem os avisos contidos no pergaminho. Cada momento que nos desafia, cada dilema moral, cada oportunidade de praticar a misericórdia, esses são os testes de prontidão. Eles são o campo de provas para nossas inscrições eternas. Portanto, ao refletirmos sobre nossa prontidão espiritual, abraçamos a narrativa do Apocalipse, discernindo o peso das verdades divinas e a necessidade premente de permanecermos espiritualmente despertos. Agora, ao ponderar sobre isso, você pode começar a ver o poder transformador de tal revelação. É um convite para fazer uma escolha hoje, não mais tarde, não quando for conveniente, mas agora, no momento presente. Deixar de lado as vestes ultrapassadas da antiga ignorância e vestir o manto da vigilância, infundido com o brilho da compreensão sagrada, brilhando como o sol através das eras. Isso é mais do que apenas ver ou saber. É despertar para uma nova maneira de ser, onde cada ação hoje se alinha com o futuro eterno, como está escrito no roteiro divino da profecia do Apocalipse. Assim como o anjo ordena a João que não cele as palavras, nós também devemos nos recusar a selar nossos corações contra a mensagem iluminada pelo brilho sacramental da profecia. Devemos permitir que ela penetre e transforme, capacitando-nos a permanecer firmes e prontos. Cada ouvinte, cada leitor,
torna-se mais do que um observador. Transforma-se em participantes desta narrativa divina, testemunhos vivos que anunciam a vitória final da luz sobre as trevas enquanto aguardamos o dia da revelação. Sob esta luz, a mensagem do livro torna-se não apenas um roteiro de eventos escatológicos, mas um guia para a renovação pessoal e a prontidão espiritual, garantindo que permaneçamos firmes, testemunhas da verdade divina escrita em nossos corações enquanto caminhamos em direção à realização de todas as coisas. Deixe que essa consciência o leve a um lugar de fé mais profunda, esperança inabalável e um amor que ecoe pela eternidade, marcando seu caminho com a luz da salvação e a certeza de seu lugar entre os redimidos.